Convido a você, mesmo sentado, que abra sua Bíblia, o texto de Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Leremos do verso 9 ao verso 20. Mas nós faremos a leitura depois, ok? Deixe a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 3, verso 9, ao verso 20. Verso 9 a 20. Irmãos, no mês de outubro, nós comemoramos o mês da Reforma. Em 2017, houve um evento, uma comemoração de 500 anos da Reforma. E há 506 anos atrás, veja, já se passaram 6 anos, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, dava-se um grande passo, um passo de extrema importância para as igrejas atuais, para as nossas igrejas. Este movimento nós conhecemos como a Grande Reforma Protestante. Foi em 1517 que deu-se um início oficial para a Reforma Protestante. Mas a essa altura do campeonato, naquela época, por cerca de 1000 anos, a igreja medieval, a igreja imperial romana, ela dominava a religião cristã. A igreja medieval, imperial, a igreja romana ou católica, como muitos conhecem, ela dominava as escrituras. As escrituras, eles consideravam, era de posse da igreja. O Papa tinha uma palavra infalível. A igreja estava corrompida pelo poder político. As missas eram feitas em latim, o povo não entendia. As pessoas, os devotos, não tinham acesso às Sagradas Escrituras. O povo sofria opressão por parte de Roma e por parte da igreja romana, que estava corrompida pelo poder político. Todos viviam amedrontados pelo medo, grande medo de ir para o inferno, de ir para o purgatório que a igreja imperial, que a igreja católica colocava nas pessoas. As pessoas viviam com medo por causa de seus pecados. O povo não tinha acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras. E por 1000 anos foi assim. Desde que Constantino declarou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, ou uma religião permitida no Império Romano, até a época da Reforma. Por pouco mais de 1000 anos, o contexto da religião cristã foi assim. Em meio a este caos religioso, em meio a uma igreja que estava sendo opressora, em meio a pessoas amedrontadas, foi que se levantou um homem chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele era um monge da ordem mais rigorosa de monges, a ordem agostiniana. Ele era um monge. Martinho Lutero tinha algumas discordâncias com a igreja imperial. Várias discordâncias. Mas foi em um momento em que ele foi chamado para dar aulas de teologia, em que ele se deparou com o texto que foi lido na liturgia. O justo viverá por fé. E naquele momento, as escamas dos seus olhos caíram. Ele passou a ter plena convicção de que a igreja precisava de uma reforma. Veja que Lutero nunca teve, a princípio, o propósito de romper com a igreja imperial, com a igreja católica. Ele queria reformar a igreja católica romana. Ele não queria romper. Mas houveram alguns episódios que o levaram a isso. Acredita-se que a gota d'água para Martinho Lutero foi a venda de indulgências. Olha o que aconteceu.
A igreja precisava construir a catedral, a Basílica de São Pedro, do Vaticano. E para isso foi permitido a venda de indulgências para arrecadação de dinheiro, para que então a basílica fosse construída. As indulgências seria um compensamento, uma compensação que as pessoas pagavam por causa de seus pecados. Olha, eu não quero fazer penitências, então eu vou pagar para que Deus perdoe os meus pecados e eu não vá para o purgatório. Foi então um homem vender indulgências lá na Alemanha, onde Lutero estava. Este homem se chamava Tetzel, John Tetzel. E esse cara, ele fazia declarações absurdas acerca da venda de indulgências. Ele chegou a dizer que a cada moeda que caía no fundo do cofre, uma alma saltava do purgatório. Veja que Martinho Lutero foi ouvindo essas coisas e ele foi ficando saturado. Até que, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero prega na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses contra a Igreja Imperial. Veja que aquilo ali em si não foi um ato de rebelião, porque a porta da catedral era um lugar onde os teólogos colocavam as suas teses e eram chamados para o debate. O problema foi que Lutero confrontou diretamente tudo o que ele via de errado na Igreja Imperial. E o que aconteceu com ele foi que ele foi convidado a se retratar. Então, em 1521, ele rasga essa bula papal e queima em praça pública, mostrando então o seu oficial rompimento com a Igreja Imperial. Agora, Lutero não queria mais reformar aquela igreja. Ele, de fato, rompeu com a Igreja Imperial. Apesar de Lutero ter sido um homem importante, de extrema importância na Reforma Protestante, ele não foi o único reformador. Nós tivemos outros reformadores em outros países. Mas quem deu o pontapé importante mesmo foi Martinho Lutero. Porém, ele não foi a pessoa que fundamentou a teologia das igrejas reformadas. Lutero tinha conhecimento teológico, sim, mas não foi ele quem fundamentou as doutrinas das igrejas então reformadas. Houve um outro homem que estava de passagem por Wittenberg, e ele foi fortemente desafiado a ficar ali e contribuir com a reforma. E este homem foi João Calvino. João Calvino foi quem lançou os fundamentos importantes das igrejas reformadas, as doutrinas importantes das igrejas reformadas. Foi ele quem fundamentou a nossa teologia. Ele era um francês, ele tinha um temperamento forte, conforme dizem algumas histórias. E quando ele foi desafiado e confrontado a ficar na Alemanha e contribuir com a reforma protestante, ele escreveu a sua obra mais importante, que foi As Instituições da Religião Cristã, conhecido como as Institutas. É dali então, meus irmãos, que saiu boa parte da teologia das igrejas que agora estavam rompidas com a igreja imperial, a igreja romana. A verdade é que João Calvino, ele transformou o academicismo da sua época. Ele transformou a perspectiva teológica dos estudantes de teologia. Ele tinha uma capacidade exegética e intelectual que foi reconhecida pelo próprio Papa. E nós aqui não estamos querendo em si exaltar a pessoa de Calvino, mas trazer à memória uma contribuição especial das suas obras acerca de uma interpretação sincera das doutrinas bíblicas. Ele escreve então esses 4 volumes da Instituição da Religião Cristã, e anos mais tarde, em 1618, em Dort,
conhecido como Sínodo de Dort, houve uma reunião em que foi sistematizado as doutrinas básicas que Calvino escreveu em 5 pontos. Hoje nós conhecemos como 5 pontos do calvinismo. Em inglês, seria o tulip, né? 5 pontos. 5 pontos das doutrinas da graça, doutrinas de salvação. É de lá que vem a nossa influência teológica. Esses 5 pontos resgatam os ensinos bíblicos acerca de quem é, qual é o real estado do homem, qual é a obra de Deus da salvação e qual é o mecanismo da salvação. Esses 5 pontos resgatam a nossa visão de que a salvação é somente pela fé na pessoa de Cristo. E é por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós somos salvos. Por isso, neste mês em que nós comemoramos a Reforma, nós faremos uma sequência de mensagens sobre estes 5 pontos. Teremos 5 domingos, e cada domingo nós trataremos de um ponto das doutrinas da graça, ou das doutrinas calvinistas. O primeiro ponto listado na tulip, né, em inglês, é a depravação total. Veja, nós temos 5. Depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, o chamado eficaz e a perseverança dos santos. Hoje, então, como é o primeiro domingo, nós daremos início pelo primeiro ponto, que fala acerca da depravação total. Por isso nós abrimos no texto de Romanos, capítulo 3, e nós leremos esse texto agora. Romanos 3, 9 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida. Nós te bendizemos, ó Deus excelso e todo-poderoso, porque o Senhor abriu os nossos olhos. E o Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito, concede-nos sabedoria para a compreensão daquilo que está escrito. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Toca o mais íntimo dos nossos corações com a tua palavra. Transforma-nos, Senhor, para que o teu nome, unicamente o teu nome, seja glorificado nessa noite. É no nome de Cristo que nós oramos
Gratos ao Senhor. Amém. Irmãos, o primeiro ponto abre os demais. Veja que estes 5 pontos da doutrina da graça, eles estão interligados entre si. Há pessoas que dizem, não, eu creio em 4 pontos apenas, eu creio em 3. Mas é uma situação um pouco complicada, porque os 5 estão ligados entre si. É uma sequência de ensinamentos, de doutrinas, que elas se encaixam, que elas se entrelaçam entre si. E acerca da depravação total, nós precisamos fazer algumas observações antes de adentrarmos mais profundamente neste ponto. Ao contrário do que muitos dizem, a depravação total não diz respeito a que nós, não ensina que nós, seres humanos, somos totalmente, estamos totalmente no ápice da nossa maldade. Que nós já alcançamos o máximo de maldade que poderíamos alcançar. Muitos pensam que a depravação total fala sobre isso. E dizem até que João Calvino e o calvinismo fala sobre isso. Que o homem já está no ápice da sua maldade. Não é sobre isso que a depravação total diz. A verdade é que o ser humano não alcançou o ápice da sua maldade. Nós não somos tão maus quanto poderíamos ser por causa da graça de Deus. Da graça comum que restringe, que detém a maldade dos homens. É por isso que nós não somos tão maus. Todo homem é potencialmente mau. Mas a graça de Deus detém a maldade. A graça comum. A depravação total é uma resposta sólida a uma heresia. Lá no começo da igreja, a heresia se chamava pelagianismo. Isso implica na crença de que o homem não nasce totalmente depravado. O homem nasce bom, mas ele é corrompido ao longo de sua vida. Veja que nós encontramos hoje na nossa sociedade ensinamentos desse jeito, né? Jean-Jacques Rousseau diz que o homem não nasce mal, mas a sociedade o corrompe. Temos até Freud dizendo que nós somos o fruto do meio, como se o meio causasse a maldade que nós somos, causasse a nossa falta de caráter, o nosso mau caráter. É muito parecido, né? Essa heresia era crida pela igreja imperial, pela igreja católica, e até hoje é crida. Que o homem é como se fosse uma folha em branco, ele nasce como uma folha em branco. E ao longo da sua vida, ele vai sendo manchado, até que ele se torna mau. Mas esse não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que nós já nascemos com a culpa imputada, com o pecado imputado. Nós já nascemos maus. Por isso a depravação total. A depravação total de todo ser humano, ou de cada ser humano, ela não é expressa simplesmente nas nossas atitudes ruins. Sabe por quê? Porque ímpios podem ter boas atitudes. Ímpios podem criar bons hábitos. Ímpios podem ler a Bíblia todos os dias. Ímpios podem rezar todos os dias. Ímpios podem ter o hábito de não falar palavrão. Ímpios podem não roubar. Ímpios podem ter um bom caráter. A depravação total, então, ela não é a corrupção meramente das atitudes do ser humano, porque senão há uma parte da sociedade que não é depravada. Há uma parte da sociedade que não crê em Cristo e não é depravada. Ímpios podem ter bons princípios. Porém, a depravação, ela está no interior. A depravação total fala de uma plena e completa corrupção do nosso coração. Fala de uma corrupção da nossa alma que foi corrompida pelo pecado. O que diz a Bíblia acerca do coração? Enganoso é o coração. E de onde procedem os maus desígnios, conforme Tiago? Eles vêm do coração, mostrando assim
que a depravação total dos homens está no coração. E a partir do momento em que estes homens perdem a ética e o senso, eles começam a manifestar essa depravação em atitudes, em palavras, em ações. Mas o fato da depravação não ser apenas ações, demonstra que não adianta nós queremos tratar a nossa corrupção interna tentando criar bons hábitos, colocando uma pedra em cima. Não adianta o ser humano buscar mensagens de autoajuda. Não adianta o ser humano buscar mensagens motivacionais para que seja uma pessoa melhor. Isso seria como colocar uma focinheira em um cão bravo. Ele vai parar de morder, mas a vontade de morder não vai passar. Então, tentar inibir a depravação humana apenas com a criação de bons hábitos é completamente inútil. Completamente inútil. O apóstolo Paulo, nessa carta que nós lemos, na primeira parte da carta aos Romanos, que é do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala justamente sobre a depravação de todos os homens. E porque estes homens são tão depravados, eles estão debaixo de condenação. Paulo fala que tanto judeus, quanto gentios, gregos, todos são indesculpáveis diante de Deus, porque são corrompidos, porque são depravados no seu interior. Mesmo Deus concedendo alguns privilégios aos judeus, Deus concedeu a sua revelação aos judeus. Ele concedeu a lei. Ele se revelou de forma especial para aquele povo no Antigo Testamento. Mas mesmo Deus se revelando a este povo, eles quiseram viver conforme a sua depravação. Viver conforme a sua corrupção. Por isso, nessa carta aos Romanos, Paulo fala que até mesmo os judeus estão debaixo de condenação. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Diante dessas verdades, nós chegamos nesse texto, em que Paulo diz que se conclui. O judeu tem alguma vantagem diante de Deus, pelo fato de ser circuncidado, pelo fato de deles virem os oráculos de Deus, pelo fato deles terem e lerem, estudarem a lei? Os judeus têm algum privilégio diante de Deus? Tem alguma vantagem? É o que ele diz no verso 9, que nós lemos. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A verdade é que o estado da humanidade corrompida e caída, de todos os homens que não creram em Cristo, é de condenação, é de total depravação. Primeiro ponto, então, que eu quero meditar nessa noite, conforme este texto, é que todos os homens estão na mesma condição de depravados. E Paulo vai falar sobre isso do verso 9 ao verso 12. Onde ele diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Aqui o autor ele utiliza de várias citações de salmos. Veja que no verso 10 ele utiliza o Salmo capítulo 14, verso 1 a 3. E nos seguintes ele usa o Salmo capítulo 5, Salmo capítulo 140, Salmo de número 10. Todos falando sobre a real condição do homem. Todos são maus. E por fim, ele se utiliza da passagem de Isaías capítulo 59, versos 7 e 8.
para falar sobre a injustiça de Israel. Até mesmo os israelitas estão debaixo dessa mesma condição, de depravados. Andam conforme os seus próprios pecados, cegos por causa do seu pecado. É esse cenário, meus irmãos, que Paulo vem construindo, de que não há ninguém que possa chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor me deve desculpas porque eu fui muito bonzinho. O Senhor me deve desculpas porque eu guardei a lei, eu li a lei todos os dias. O Senhor me deve desculpas porque eu rezei, eu orei todos os dias. Paulo está colocando todo mundo no mesmo saco. Todos são indesculpáveis diante de Deus por causa da sua total depravação. E ele traz a declaração no verso 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. A palavra justo significa aquele que observa as leis divinas, aquele que anda em retidão, aquele que anda nos conformes, aquele que cumpre cabalmente aquilo que Deus diz, aquilo que Deus ordena, aquilo que é a vontade de Deus. E a afirmação bíblica é que não há ninguém que seja assim. Veja que aqui desbanca aquela ideia de que o homem não nasce mal, ou de que o homem nasce meio mal. Não há nenhum justo, nenhum, de qualquer idade, de qualquer etnia, de qualquer lugar do mundo. Não há nenhum justo longe de Cristo. Não há nenhum homem que guarde e queira guardar por completo os mandamentos divinos. Este texto, então, engloba toda a humanidade nessa mesma condição. Não há justos. Todos estão totalmente depravados. E por causa da sua depravação, ele traz a segunda afirmação. Verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por mais que o ser humano queira buscar a Deus por si só, aparentemente queira, não há quem busque a Deus. Por isso nós temos tantas religiões, porque os seres humanos encontram a sua forma de buscar a Deus, mas eles acabam criando deuses parecidos consigo mesmos. Deuses que são maus. Deuses que convivem normalmente com o pecado. Deuses que aceitam os seus pecados. Deuses que aprovam e apoiam os seus pecados. Essa é a tentativa dos homens buscarem a Deus por si só. Eles acabam criando os falsos deuses. O ensino é que não há homem que busque a Deus, porque todos estão totalmente depravados. O seu coração só quer o mal. O coração dos homens só quer a corrupção. A luz os causa repulsa. A luz arde os seus olhos, porque não há quem busque a Deus. Se a salvação fosse uma porta aberta, simplesmente uma porta aberta e um convite, venha e seja salvo, ninguém seria salvo. Se a salvação fosse a seguinte proposta, olha, está aqui, agora venha você e toma posse da sua salvação. Venha até Deus. Ninguém seria salvo, porque não há quem busque a Deus. E a doutrina da depravação total dos homens é clara, que por causa dessa corrupção, ninguém pode se voltar e olhar para Deus. Todos estão desviados. Verso 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra extraviar significa desviar-se do caminho. Deus cria o homem para um caminho, e este caminho é a sua glória. Deus cria o homem para viver em comunhão com Ele, em conformidade com as suas ordenanças, com a sua lei. Deus cria o homem para ser puro, para ser justo. Mas todos se desviaram a partir de Adão, porque ele foi o primeiro a desobedecer.
E por causa desse desvio que nos corrompeu, nenhum homem pode fazer o bem. E aí você pode se perguntar assim, mas tantos ímpios fazem boas obras, né? Dão esmolas, eles fazem ações de caridade, eles cuidam dos órfãos, eles cuidam das viúvas. Muitas vezes são pessoas comportadas, são pessoas boas. Mas todas essas atitudes de um ímpio, todas elas procedem de pecado. Sabe por quê? A intenção do coração pode até ser boa, mas não é feito para a glória de Deus. Por isso o autor declara que não há quem faça o bem. Todos estão desviados. A doutrina da depravação total fala acerca dessa condição em que todos os seres humanos se encontram. Injustos, não podem buscar a Deus, desviados e praticantes do mal. Mas, na sequência do texto, essa depravação em que todos os homens se encontram, ela é expressa por meio de atos. Atos que confirmam que o seu coração está corrompido, que a sua alma está corrompida. Veja que a depravação ela é expressa, em primeiro lugar, pelas palavras, pela fala. Olha o que o autor diz, versos 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Quer saber como a fala de um ímpio? Cheia de engano, de mentira. Eles gostam de falar mal uns dos outros. Eles gostam de trazer maldição, de dizer palavras torpes, de propagar engano. E essa é apenas uma clara demonstração da sua depravação interior. A boca diz o que tem o quê? Aonde? No coração. Se o coração é corrompido, é depravado, isso será expresso através da fala. E talvez muitos cristãos tenham um modo de falar como o mundo. E há muitos cristãos que gostam de viver nessa corrupção, que gostam de dizer mentiras, que gostam de falar mal das pessoas, que gostam de falar palavrões. Isso demonstra corrupção do coração. Um homem totalmente depravado, ele demonstra a sua condição através de suas palavras. Mas ele também demonstra a sua condição através do seu ódio. Verso 15. São seus pés velozes para derramar sangue. Isso demonstra o seu ódio aos outros. Um sentimento de fazer maldade. Um sentimento de conquistar para as pessoas o mal. De querer ceifar vidas. De derramar sangue. De fazer mal ao seu próximo. Olhe em volta o nosso mundo. Olhe para o nosso mundo. Quantas pessoas têm os seus pés velozes para derramar sangue? Quantas pessoas amam fazer o mal uns aos outros? Quantas pessoas odeiam umas às outras? Isso é simplesmente uma clara comprovação da total depravação do ser humano. Essa depravação também é expressa pelos seus caminhos. No seu caminho há destruição, há miséria. Versos 16 e 17. Desconheceram o caminho da paz. Eles se desviaram do caminho da paz para um caminho de destruição e miséria, para um caminho de ruína,
Por várias vezes, o salmista, lá no Salmo, Davi diz que o final do ímpio é o quê? É ruína. É miséria. É morte. E este é o caminho que a depravação total do nosso interior, dos nossos corações, do coração do ser humano, o leva. Um caminho de destruição e de miséria. As pessoas podem aparentar uma falsa felicidade ao longo da sua jornada. As pessoas que não têm Cristo. Eu estou muito feliz, eu estou curtindo bastante com os amigos, estou participando de bastante festa. Eu sou feliz e satisfeito, eu tenho dinheiro. Mas esse caminho é de destruição e miséria. Essas pessoas desconhecem o caminho da paz. Tudo isso por causa do que está expresso no verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A condição de depravação total dos homens é demonstrada pela sua falta de temor a Deus. A palavra ímpio, em um dos seus significados, traz a ideia justamente de alguém que não tem o temor de Deus, que não teme a Deus, alguém que não considera Deus em seu caminho. Este é o significado da palavra ímpio. Veja que é muito claro aqui que estes homens que são depravados, totalmente depravados, eles não têm o temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não consideram a Deus os seus caminhos. E pior, eles tomaram um passo à frente, eles zombam de Deus. Eles se levantam contra Deus. Eles negam a existência desse Deus. Isso tudo por causa da corrupção da sua alma. A falta de temor a Deus indica que os corações estão corrompidos. E quantos ditos cristãos vivem sem temor a Deus diante dos seus olhos? Não temem a Deus, não consideram a Deus os seus caminhos, nem sequer oram e leem a Bíblia. Não estão nem aí para o que Deus acha da sua vida, para o que Deus acha do seu comportamento. Vivem longe do temor de Deus, isso demonstrando depravação no seu coração. Nunca encontraram o caminho da paz, nunca foram reconciliados com Deus, nunca conheceram Cristo. A depravação total é demonstrada através dos atos, pelas palavras, pelo ódio, pelo caminho que a pessoa traz e pela falta de temor a Deus. Mas além da doutrina da depravação demonstrar qual é o nosso real estado, além dela ser mostrada, avultada pelos nossos atos, ela ainda revela ao homem a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. A depravação total revela ao homem a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. Porque, verso 19 diz: ora, sabemos tudo o que a lei diz aos que vivem a lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quantos serão justificados pelas suas obras? Quantos? Ninguém. Por quê? Porque todos pecaram. Todos estão desviados. Todos estão debaixo da mesma condição de totalmente
depravados. Muitos dizem que a lei de Deus é mal, porque a lei condena o homem. E, na verdade, a lei é pura, é justa, a lei é boa. Mas a lei, ela traz sobre nós um grande peso, o peso da culpa, porque nenhum de nós consegue cumprir a lei, porque somos totalmente depravados. A lei de Deus expressa a sua santidade, expressa a vontade de Deus para o homem. Porém, então a lei não é mal. Mal somos nós, que não conseguimos agradar a Deus. Por isso, toda a boca deve se calar diante de Deus, porque todos são totalmente depravados. Todos são corrompidos. Todo homem. A lei veio para mostrar o pecado e não para justificar o homem. A lei exige do homem algo que ele não pode alcançar. Quando o homem então se depara com a lei, ama o teu Deus sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não roubarás, não cobiçarás. Quando o homem se depara com esses princípios, ele vê o seu pecado. Porque a lei, ela joga luz sobre o nosso pecado, sobre a nossa sujeira, sobre a nossa maldade, sobre a nossa depravação. Por isso ela veio para mostrar o nosso pecado, não para nos justificar. Mas aí você pode estar pensando, nós estamos encurralados. A lei veio para mostrar o nosso pecado, estamos perdidos. Mas é mostrando o pecado, mostrando a total depravação do ser humano, que a lei aponta para um homem que não é depravado. Para um homem que cumpriu toda ela. Para um homem que é totalmente santo. Para Jesus Cristo. Quando o homem, diante da revelação de que ele está totalmente corrompido, se depara com as exigências de Deus para a sua vida e entende que ele não consegue alcançá-las, a única escolha que ele tem é olhar para aquele homem que cumpriu tudo isso, Jesus Cristo. Aquele homem que se entregou numa cruz de madeira, que substituiu essa raça totalmente depravada. Ele que não era depravado, morreu pelos injustos. O bom morreu pelos maus. Aquele que amava morreu pelos que odiava. Aquele que cumpriu a vontade do Pai morreu pelos que não cumpriram. A doutrina da depravação total, além de nos mostrar a condição real de todo ser humano, além de nos demonstrar que o ser humano é incapaz de salvar a si mesmo, ela vai apontar para aquele que é a única solução para a depravação dos corações. Nós trouxemos a ilustração que não adianta você colocar a focinheira no cão bravo, ele vai continuar com vontade de morder. Do mesmo modo que não adianta a gente criar uma boa rotina, bons hábitos para tratar a depravação do coração. Mas Cristo, Ele pode tratar a corrupção do coração do homem. Ele expiou, ele derramou o seu sangue para expiar os pecados que esses corações ruins cometeram. E uma vez que o homem entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, uma vez que o homem confia nos méritos deste Cristo, que derramou o seu próprio sangue pelos maus,
ele passa a ter uma nova vida. E Paulo declara isso no capítulo 5, verso 1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Eu quero trazer aqui algumas aplicações acerca dessa doutrina e do texto que nós lemos para as nossas vidas. E a primeira delas é que todos nós precisamos avaliar as nossas vidas. Jesus Cristo, a partir da sua morte, ressurreição, a partir do seu sacrifício, conquistando para nós a salvação, a partir do momento que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós. Mas sabe de uma coisa? A nossa alma continua sendo corrompida. Então nós convivemos com duas naturezas. Uma natureza má, que nos leva para o pecado, e a natureza divina, que nos leva para a santidade. E todos nós precisamos fazer uma autoanálise. Nós temos vivido como depravados, como corrompidos, temos vivido conforme a nossa velha natureza. Temos praticado essas atitudes, temos falado palavras que não condizem com a nossa fé, temos odiado o nosso próximo, temos andado por caminhos tortuosos, temos vivido sem o temor de Deus. Cristo nos salva para a santidade. E o último ponto do calvinismo, que nós falaremos no último fim de semana, é a perseverança dos santos. Nós precisamos perseverar para viver em santidade. E a segunda aplicação que eu quero trazer nessa noite é que todos nós devemos ter em nossos corações um sentimento de quebrantamento, um sentimento de humildade, de humilhação, de colocar a boca no pó e reconhecer quem nós éramos sem Cristo. Simplesmente homens totalmente depravados, incapazes de buscar e olhar para Deus. Mas Ele decidiu dar o primeiro passo, e todos os outros, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele decidiu nos resgatar da nossa total depravação e nos trazer para o caminho de paz. Meus irmãos, que todos nós possamos cultivar a piedade em nossas vidas. A piedade por gratidão. Gratidão ao sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Ele sofreu e morreu não é para te salvar, para você viver como um mundano, mas para viver em piedade diante dele. Curve a sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai Santo, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos traz clara revelação de quem nós éramos. Totalmente maus, corruptos, indesculpáveis diante de Ti. Mas por meio da Tua graça, o Senhor nos resgatou pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a todos os dias aplicarmos essa palavra em nossas vidas. Ajuda-nos a viver em temor ao Senhor, a viver uma vida que agrade a Ti, uma vida piedosa,
uma vida que glorifique o teu nome. Dá-nos a clara compreensão dessa doutrina, para que assim nós tremamos diante da tua presença. E sejamos levados pelo teu Santo Espírito a um quebrantamento. Quebranta os nossos corações. Aviva, Senhor, os nossos corações, mediante a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Amém. Nosso culto está encerrado. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Deus abençoe. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia